O meu nome é Fernando. Meu nome é Ismael. E esse é o QPQ. Sejam bem-vindos. Tá, vamos falar de feminismo então. Quer começar? Eu sei de alguma coisa. Eu sei de algumas coisas. Historicamente, onde começou, eu fui ler um livro que é o Guia Incorreto do Feminismo. Eu dei uma lida nos livros, vi alguns cursos para tentar entender esse fenômeno ali. E dá para entender mais ou menos como isso nasceu e os motivos. Mas vai falando aí. Nasceu porque a sociedade, pelo menos a sociedade que a gente conhece, tanto oriental quanto ocidental, é dominada 100% por homens, né? Desde o início. Eu pegar até textos espirituais, pegar a Bíblia, ao Corão, essas coisas tudo aí, é sempre o homem que é o cabeça. Religião, tudo é sempre assim. Aí começou daí. E não tá implícito, né? Tá escrito mesmo, né? Não tá assim, sempre foi assim e a gente nunca percebeu. Não, tá escrito que realmente é o homem, né? É uma coisa assim, puxa, nunca pensei nisso, né? Por que só tem homem, né? Então isso tem desde o que eu sei, no Velho Testamento e no Novo tem, né? Mas, bem, isso é só uma evidência, né? E lá com os hindu também, os hindu que tem mais de 10 mil anos, sinceramente, eu não sei agora como é que tá eles, mas então pensa o quanto é tempo, né? Mas o problema é que realmente começou moderno, começou o quê? Há uns 20 anos pra cá, talvez? Porque antes disso não era problema. Não, bem mais. Bem, da história do feminismo ali, eu esqueci a data, eu acho que era na década de 60, tá? Não, sim, o início moderno, Oficial, contemporâneo, né? vamos dizer que começou em 60 ali. Eu acho que... Antes, na verdade, né, com 1920, 30, com o sufrágio lá, com a movimentação para votação, né? Sim, né? Começou. Mas eu acho que o vigor é a internet, né, cara? Mas eu não Mídia. considero isso um problema, porque até ali tudo bem, né? Direitos iguais e tal, etc. O problema social começou depois, começou aí, vou botar aí, 2010, vamos botar. Que deixou de ser uma pauta. Que deixou de ser feminismo, né, igualitarismo, e passou a ser realmente superioridade feminina. Ali começou o problema. Antes disso não era problema, era justo, né? Era algo que fazia sentido. Tanto é que muito provavelmente todo mundo apoiou essa ideia, né? Senão elas não teriam conseguido o direito de voto foi conseguido pelos homens, para as mulheres. Exatamente. Não foi a mulherada que conseguiu. Tanto que a pesquisa indica que a maioria das mulheres não queria direito de voto, porque isso incutia outros deveres que elas não queriam ter que ser responsáveis por eles, como o dever de se alistar. Eles eram obrigados a se alistar, ou, né, a ter o direito de voto vinha com outras responsabilidades, era basicamente isso. Daí foi feita uma pesquisa na década de 20 ou 30, não lembro agora qual, e elas não queriam. A maioria não queria. Quem queria era uma minoria que foi para as ruas. Foi exatamente isso que eu li. Foi por conta dessa minoria que os homens que estavam no poder decidiram, não, beleza, vocês querem, a gente dá para vocês. Tá aqui, ó, agora vocês têm direito. Né? Então, o alistamento militar parece que aí não querem, né? Tipo, ir pra guerra e morrer, parece que essas coisas têm que meio que separar, Não, sabe? Direitos iguais até... E não é esse, né? o problema. O problema é que até os testes militares que fazem, né, o treinamento militar, que é para se tornar um fuzileiro, né, um marine nos Estados Unidos, eles estão cogitando a possibilidade de diminuir o rigor para que as mulheres consigam passar. Isso não eu não estou inventando, isso é real. Isso eu não sabia. O que eu sabia é que 30%, a mulher é 30% mais fraca que o homem, assim, lá nesse pessoal do Marinha ali. Tipo, pega a mulher mais forte de todas, ela é sempre 30, acho que é 30, tá? Esqueci o número, mas 30% mais fraca. Então tu imagina, é uma diferença absurda, sabe? Isso não tem como evitar, não é algo que tu consiga resolver, sabe? Aí tem pressão política para que esses treinamentos sejam modificados para que as mulheres consigam passar e ter mais mulheres representadas nos fuzileiros. Só que isso faz com que seja enfraquecido
O homem? A própria corporação. Então, se tu Tudo. vai precisar de ir pra guerra ou pro combate, já não tá com 100% de força. Né? Porque já teve que reduzir o treinamento para pessoas assim, que não têm a capacidade física requerida para passar, elas conseguindo passar. O que é estranho, porque ainda assim a quantidade de mulher, será que é significativo querendo entrar? Assim, porra, a gente tem tanta mulher que não, a gente realmente tem que diminuir. Ou só tem uma a cada esse é outro 50. problema, mas aí é explicado, né, pelo menos é o que eles falam, a mídia em si, de que não tem no número de mulheres, o mesmo número de mulheres do que de homens para ingresso militar, porque isso não é divulgado, não é não é dado como um trabalho para mulher. Serviço militar, por exemplo, que nem pedreiro, né? Não é um Uhum. serviço para mulher. Então, se assim como um pedreiro, militarmente falando, não é algo que é divulgado para mulherada. Uhum. Por conta disso, a ingressão de mulheres no serviço militar é menor. Mas tu disse que falta propaganda para incentivar elas puxar? Não sei se eu entendi. Falta incentivo, assim, Falta sei lá. representatividade. Ao invés de ter propaganda militar para mulher, tem propaganda militar para homem. Sempre foi assim. Daí, hoje em dia, eles estão tentando colocar mais mulheres nas propagandas, né? Venha para o serviço militar. Coloca lá uma mulher negra lésbica para fazer propaganda. Entendeu? Hum, o cabelo roxo também, todos os detalhes, né? Isso ajuda. Isso é curioso, eu não sabia desse fato. Se tu Essa conseguir reduzir 30% da força da corporação, basicamente tu venceu a guerra. Não venceu a guerra, mas tu tem uma vantagem sem disparar um único tiro, né? Tipo, o cara já tá fraco. isso que os inimigos de um país precisam. Eu também? Se tu consegue induzir a população daquele país a acreditar que eles precisam de mais representatividade na corporação militar e com isso a consequência de que a corporação fica mais fraca, tivesse uma vitória assim, dá um tiro. E é assim que eles querem. Então, isso me faz pensar a quem interessa isso. Quem é a pessoa que tem um grande interesse em ver, vamos botar, nos Estados Unidos, o exército deles ficarem fracos. Os inimigos, né? Claro. Mas eles existem? Provavelmente sim, né? Provavelmente é lá no Oriente. E lá no Oriente funciona assim também, será? Não, lá não é assim não. Lá não tem esse negócio de mulher cuspir na cara do soldado, por exemplo? Qualquer sociedade que não seja ocidental, você pode pegar que o tradicionalismo é o homem que manda. Seja muçulmano, seja hindu, seja qualquer shintoísmo, pega China, Japão, Ah, é. Arábia, Irã, qualquer sociedade não tem essa putaria que nem tem nos Estados Unidos hoje em dia, não. Generalizando via de regra, no Oriente, mulher não manda nada, né? Não, hoje não. Hoje Vamos botar. se pegar até o que a gente falou, acho que foi no primeiro podcast que a gente falou, a sociedade japonesa ainda é tradicionalmente falando, a mulher tem que ser dona de casa. A maioria pensa É, assim, até as próprias mulheres lá pensam assim. sim. Depois daquele vídeo, o primeiro podcast, eu fui dar mais uma olhadinha nos vídeos do japonês lá e olhei né, aquelas conversas das mulheres falando e, cara, é curioso que tem mulher que o sonho é, adivinha, ser dona de casa. Sempre tem uma que quer trabalhar, mas sei lá, de 10, sei lá, duas. E não tem nada de errado com nenhuma das duas coisas, né? Não, que ela, pelo menos é a opção dela, né, entendeu? Mas o que que ela faz É, quando sendo dona de casa? Cria uns filhos, né? Sei lá, provavelmente alguns, né? E eles, sei lá, deve funcionar, né? Não sei. mas só que esse tipo de visão não é bem visto hoje em dia. Né? É. Se a mulher fala hoje em dia que quer ser dona de casa, já não é feminista. Ah, Essa é a é. visão das radicais, né? Então não faz parte do time, né? Elas É mesmas não se dão, curioso. né? As feministas mesmo não se dão. Eu dei. Eu fui pesquisando assim, tentando ver algum lugar que a mulher tem
Um número significativo, assim, eu não achei, tá? Dei uma olhada no Oriente, assim, questão de exército, política, não vi. Tem Não, religião. não. Não Religião tem. pior ainda, tá? Não tem. E isso é o que faz com que eu diga que no Ocidente é onde as mulheres estão mais privilegiadas e onde mais Sim. reclamam. E E só pode reclamar, né? reclamam, exatamente, só reclamam porque podem reclamar. Só reclamam No, porque pode reclamar, no exatamente. Oriente, se a mulher vai reclamar, apanha na cara, deve levar até pedrada. É, e tu viu, lá na Rússia, por exemplo, tu tem direito de bater na mulher uma vez, pelo menos, né? É free, assim. Sério. Tá ligado? Jesus. Tipo, se tu der um soco na boca dela e ela chamar a polícia vem, né? Sei lá, promete dar um soco na boca dela também. E fechou. Daí na segunda vez parece que dá problema, tá? E aí, cara, eu queria saber onde é que eu li isso, tá? É normal isso, tá? Tanto é que se tu procurar na Rússia, assim, vídeo de protestante, assim, a mulher... Sabe aqueles vídeos que tu vê a mulher xingando o policial? Lá não funciona assim. Lá a mulher, ela vai pro chão, já é algemada, e chute na boca, tá ligado? E direto. E é vídeo recente, tá? Não é vídeo de 1950, quando inventaram a câmera. É bem comum isso. Foi no protesto, eu queria saber que protesto era, cara. Ou o cara sobe no carro e começa a chutar o carro do outro, a polícia vem lá. Eu até acho legal, assim, ver a calma dele. Realmente ele anda bem calmo, mas na hora de dar o soco, o cara, sei lá, sente dor, assim. É diferente, sabe? Eu sei Ah, que se tu pegar a sociedade muçulmana, por exemplo, a sociedade ah, muçulmana, a mulher não vale porcaria nenhuma, então, é né? Não pior, vale né? nada. É E pior ainda. aí o que acontece? A gente vai entrar num detalhe agora bem interessante. Pega as imigrantes muçulmanas que foram para a Europa, por exemplo, vamos pegar o caso da Inglaterra. Uhum. Elas são pró-feminismo, são de descendência muçulmana, só que as leis pró-imigração lá contradizem o feminismo, porque se você é muçulmana e é feminista, um De conflito de termos? valores aí, né? Porque Contradição de termos? o cara, a mulher ou o cara é muçulmano. Ah, o muçulmano em si não é nem um pouco feminista, muito pelo contrário, a mulher não vale nada. Aí eu sou feminista, eu tô andando na rua com um. Como é que é aquelas. Esqueci o nome daquele. Burca, né? Tô andando de burca na Uhum. rua, ou com a cabeça coberta, pregando feminismo na Inglaterra. Uhum. Eu vi Aí, isso também. aí eu te pergunto, que nem foi a mesma pergunta que a repórter fez, né? A Laura Southern lá. Uhum. Perguntou, tá, então vocês estão aqui, tá, ok, mas vocês preferem o feminismo ou o islamismo? Daí ninguém entendeu a pergunta. Eu, não, mas é pertinente. Se vocês são se vocês são muçulmanas e estão pregando feminismo, as duas coisas não são compatíveis. Porque lá na Uhum. sociedade da onde vocês vieram, a mulher não vale nada. Então, se vocês querem a mesma coisa lá aqui, não vai rolar, É, por certo? uma simples questão de lógica, né? Não é, nem não é querer, é impossível. Mas eu quero saber agora, eu não conheço muito bem a religião lá, né? Mulher não vai pro céu, se eu não me engano. Eu não tô por Essa dentro mulher aqui, tá ligado? É, eu acho que das crenças. as virgens que estão lá, cara, não é a tua mãe, tua prima, tuas parentes. Eu acho que Mas é é de tirada do alguém, zero. né? Mas é de alguém, né? De alguém é. Então, não, é que assim, ó, se não vai pro céu, cara, que diferença faz a mulher morrer aqui, né? Por isso que, eu acho que é por isso que é É, tratado com e como do diria jeito que elas são. o Jeff Dunham, aquele ventriloquista lá do Uhum. Archimedes, falava, tá, mas ninguém falou que os virgens são mulheres, né? Pode ser homem também. Exatamente. Tem 72 virgens homens lá esperando pelo cara. É, agora me perdi. O, o fato é que a pauta mudou radicalmente da origem. As próprias feministas hoje, as que realmente são feministas, elas não concordam com o extremismo que está ocorrendo. Eu conheço algumas, inclusive a minha namorada, que ela não é extremista, não concorda com essa pauta extremista que a gente vê hoje. É, o que foi pregado no início era igualitarismo, não era, não era superioridade feminina, era igualitarismo.
Começou assim, né? Mas é como qualquer movimento, ele se torna útil para a revolução, né? A gente sempre volta pro mesmo problema, né? Pega ali um pessoal puto da cara e cria uma oportunidade para eles, né? Então, tá ouvindo? Tô? Eu lembro que quando a gente era, quer dizer, todo mundo era, né? Quando era criança, a gente via na TV, tinha muito desses assuntos que, que já perdeu o controle já faz um tempo. Eu lembro, por exemplo, na França, as mulheres lutaram pelo direito de andar de peito de fora. Não sei se tu lembra disso. É o tal do Slut Walk. Eu não sei o nome, cara. Isso faz séculos, né? Eu não vejo uma TV faz muito tempo. Bem, fato é que perdeu o controle e, não e perdeu até o objetivo, né? Perdeu porque até ao exemplo do que a gente falou na semana passada sobre racismo, a mesma coisa aconteceu com a gente nos anos 80, que não tinha esse problema de, eu vou ver um filme ou um desenho ou uma novela ou uma revista ou uma história onde o protagonista é a mulher. Tu não via o problema nisso, na verdade, tinha zero problema. Tu pega os filmes que eu cresci assistindo, ou desenho, sei lá, She-Ra, ou Alien, ou o Exterminador do Futuro, o 1 e o 2. O protagonista, o vilão era o Schwarzenegger, mas a protagonista era a Sarah Connor, que era a mulher. Ou no Alien Sim, era a Ripley. E não tinha problema nenhum. Eu nunca vi o filme do Alien imaginando que besteira, a mulher como protagonista. Não, olha só, não né? tinha esse, não Colocar tinha ela essa, de pena. exato, não tinha esse problema, não tinha essa narrativa de que tem que ter uma mulher protagonista e de preferência tem que ser negra e lésbica. Não, não tinha isso, não existia isso. Era natural, E acontecia. ficou retroativo, né? Tu percebeu? O pessoal começou a voltar no tempo e recapitulando, olha, isso aí é machismo, isso aí é não sei o quê. Filmes antigos, sabe? Já estão Não, voltando ali ó, e apontando, olha só aqui, ó. essa putaria aconteceu que e até previ aquele. Eu mencionei isso na vez passada também do texto que eu escrevi lá em 2004, acho que foi, que isso é meio que culpa nossa, porque a gente incentivou a sociedade em si, ou principalmente os homens incentivaram esse tipo de comportamento, de passar a mão na cabeça, de que não é assim mesmo, tem que incentivar, tem que ter mais representatividade, tá faltando mais, e vocês são fodas, vocês são a pica da galáxia, e aí ganha confiança e alimenta o vitimismo, né? Alimenta o É, vitimismo. ou resolver o problema do jeito errado, né? Vai saber, também nem sabia que isso era um problema, né? A gente só escutava porque assim, a gente não vê o problema chegando, né? A gente percebe que tem um assunto que todo mundo fica falando, que a mulher não sei o quê, porque até vinha a palavra feminismo na nossa cabeça, é isso. Muita coisa aconteceu, né? E esse muita coisa aconteceu exatamente o que tu acabou de falar, de ficou alimentando esse problema, sabe? O problema que elas costumam falar, né, e suplicar é que é só pegar o exemplo, elas falam isso, né? Pegar o exemplo das pessoas, dos executivos mais ricos do mundo, ou donos de empresas do mundo, que são homens, né? Sei lá, a Amazon, por exemplo, a Microsoft, né? Bill Gates ou Bezos, né? São os mais ricos do mundo, são homens. E só que o que esquecem de falar é que o cara não nasceu lá, o cara trabalhou para conquistar aquilo. E o que é um perfil de que não condiz com o perfil feminino. Que o próprio Jordan Peterson fala isso naquela entrevista com aquela louca lá do Canal 4 da Inglaterra, de que o perfil masculino ele tem tendência a ser mais industrial, de aceitar trabalhar mais até mais tarde, ou de produzir mais por menos, ou aceitar, ou não aceitar condições é, que vão O ao, homem, que vão o ao homem tá mais encontro disposto a vender a alma, né? para crescer. E a mulher não. Sim. Tem um vídeo que eu acho que eu te mandei há muito tempo atrás da de uma palestra numa universidade, num auditório de uma universidade, onde os estudantes, né, acho que eram três gurias,
e elas falando sobre isso, né? Porque no ramo de TI tem poucas mulheres programadoras, tem poucas isso, tem pouco aquilo, pá. Daí uma mulher na plateia se Cara, revoltou queria achar esse vídeo, e bicho. foi lá na frente, não, pediu a palavra e começou a falar, você sabe por que isso acontece? Eu sou dono de uma empresa de TI e a maior parte dos meus funcionários são homens, não porque eu quero, mas porque eles são os que estão mais dispostos a fazer hora extra, são os mais dispostos a trabalhar mais, são os mais dispostos a entregar no prazo que eu estou pedindo, E não reclama, né? Por e qualquer coisa. reclamam menos. Então, tipo, era uma narrativa feminista passando na tribuna do auditório, e na plateia, uma mulher que era dona de uma empresa, já começa por aí, né? Tipo, fala que a mulher é dona de Aham. empresa, né? Não é empresária. Não, ali tinha uma empresária. E ela pegou a palavra e disse: Não, olha só, vocês estão erradas. É, eu lembro desse vídeo, se tu achar vai ser legal, porque eu quero ver de novo. E basicamente, o que que ela disse? Ela foi brincar de ser feminista, contratou só uma mulher e a empresa começou a falir, né? Sim, e esse é outro detalhe que elas falam muito, né, as feministas extremistas aí que, mas tem disparidade salarial porque o homem ganha mais que a mulher, claro que ganha mais que a mulher, primeiro que trabalha mais, né, tá disposto a trabalhar mais, e segundo que, se fosse verdade de que existe uma disparidade salarial entre homem e mulher, a empresa só contrataria mulheres porque paga menos. No capitalismo, Exatamente, né? no É, capitalismo, o que, que vale mais? Lucro. Então, se eu posso contratar uma mulher que está trabalhando, pagando, eu preciso pagar menos para ela, vou contratar só mulher. Então, não é verdade. Já mata por aí o argumento. pois é. Eu tô lembrando que o Jordan Peterson falou muito sobre isso aí, inclusive no livro dele, que basicamente o homem vai ganhar mais só se for no sentido de que tu pega, soma o salário de todo mundo, pega da mulher, divide por dois, aqui deu mais, mas peraí, né? Tu tem que pegar o indivíduo por cargo, né? Se não tem mulher que é CEO lá, claro que o homem vai ganhar mais, né? O dono da empresa e o CEO lá ganha, sei lá, 100 mil reais por mês, já estragou a média, entendeu? Não, E outra, o homem também, ele realmente ele está muito disposto a subir na vida, na carreira da empresa dele. Ele vai muito além. Então, para ele, ter filhos assim não é algo que atrai tanto. E a mulher, sei lá, por algum motivo, a maioria delas gosta da ideia de ter filhos. E ela não prefere ter filhos do que tentar ser o top um, né? Isso é o que ele explicou. E eu acho que faz sentido, né? Eu não conversei com nenhuma pessoa assim que para comprovar o que ele falou, mas eu acredito que sim. até porque é algo biológico, né? Não, É, nem precisa de ainda muita mais. evidência além É, da biologia. a mulher chega nos 30 anos ali, eu já vi muitas, cara. Chegou nos 30 anos ali, Sim, dispara um também negócio no conheço. cérebro e, Aham, cara, aham. dois anos é namorar, casar e rápido, né? Rápido, vamos abrir a fábrica aí. Eu conheço caso pior, ou melhor, não sei como que ele interpretar, de que nem chegou a casar, só teve o filho e se separou, entendeu? É, isso Por- acontece também. Porque o relógio biológico, a mulher tinha as 32 e ela já estava chegando no limite. E aí esse relógio dela ativou, sei lá, ela começou a, entre aspas, surtar e primeiro que achou, fez filho. É, o que que eu imagino que faça isso, né? Essa beleza de ser solteiro a vida inteira, né? Só que quando tu vai chegando naquele teu momento dos 30 anos e tu tá, sei lá, tá solteiro, tu não tem perspectiva de achar alguém e passar alguns anos com esse alguém para adquirir confiança, comprar uma casa, aquelas coisas todas, tu vai dar saltos, né? Vai direto ao ponto. Beleza, né? E quais são as consequências? É bagunça, né? Bagunça não é bom, né? Aí eu também eu pergunto que tipo de família vai existir numa casa dessa, né? Onde a mãe teve o filho porque estava chegando no limite da idade. Que tipo de vida vai ter essa criança? De que nasceu porque a mãe estava chegando no limite da idade de ter o filho. E foi só por isso que ela queria ter um filho. Não é É, bizarro isso? não é difícil de saber como é, tá? Hoje, adolescente de hoje já são tudo assim. É, pega adolescentes até, sei lá, 15 anos de idade que tá na escola, menos até. Nas escolas hoje, cara, tu tem todo tipo de testemunha, assim. Para começar, tu não encontra, é pouco, tá? Pouca gente assim que tem pai e mãe morando junto assim.
Olhando as escolas hoje, né, primeiro e segundo grau, a gente tem essa leitura, sabe, do que está acontecendo, é a quantidade de pessoas jovens, né, sei lá, com apenas um pai ou só uma mãe, ou sempre tem aqueles casos de criar pelos avós. Não que os pais estão mortos, né, porque o filho não mora nem com o pai nem com a mãe, né, é curioso. É demais, então esse é um dos resultados, sabe? Agora, o que acontece com isso? Bem, isso eu não sei, mas esse é um dos resultados. Conquistou, lutou para conseguir o direito de, sei lá, fazer o que quiser, e isso é uma das coisas que está sendo feita. É uma pauta que eu vejo muito, pelo menos nos Estados Unidos, é a tal da cultura do estupro. Já ouviu falar dessa? Já escutei essa palavra aqui no Brasil, mas não lá. Ela tem até um vídeo do Steven Crowder, que ele montou a bancadinha dele na frente de uma universidade e botou dizendo que a cultura do estupro é um mito. Me prove o contrário. Não E, assisti. e aí deu merda, né? Porque apareceu um monte de feminista dizendo que. Até homens, cara. Que homem feminista é pior que mulher feminista, cara. Sim, ele É, começa a chorar mais do que ela. é uma raça pior do que mulher feminista, cara. Ah, mas de qualquer maneira, ele dizendo que. Diferente da mulher machista, né? Mulher machista se dá muito bem na vida. Aí é outro extremo, né? Mas o que ele tava dizendo é que ele não tá negando que existe, né? Que existe o estupro, ele tá negando que existe uma cultura de estupro. Porque se tu pegar, tu lembra daquele comercial da Gillette, que teve ano passado, ano retrasado? Eu não assisti, mas eu tô sabendo que deu uma repercussão bem negativa, né? Então, aí que basicamente é sobre isso aí também, sobre microagressões, sobre o comportamento tóxico, né? Toxic masculinity, masculinidade tóxica, né? E que o fato de tu achar uma menina bonita na rua e tu vai lá conversar com ela já é um comportamento tóxico. E é basicamente isso que retrata lá. E tem muitos outros comportamentos que é dado como tóxico. E eu não tô falando de chegar na rua e assobiar. Isso qualquer pessoa idiota sabe que, ou deveria saber, que é ridículo, né? Tu vê uma guria na rua e tu assobiar pra ela. Isso é ridículo. Sim, em público, na frente de todo mundo, né? Isso deveria ser óbvio pra qualquer pessoa que isso é ridículo. Mas não é. Então, enfim, ele tem esse vídeo dele falando dessas questões, né? De que a cultura do estupro é algo que é mito, porque em qualquer sociedade ocidental, inclusive no Brasil, estupro é crime. Então, se existe uma cultura do estupro onde não é crime, não é realidade. Não na nossa sociedade moderna hoje em dia. Podia ser há tempos atrás, sei lá, 100 anos atrás, mas hoje em dia não é. Porque estupro é crime. Então não existe ninguém cultuando o estupro como sendo algo bonito. É, como se fosse uma cultura tipo carnaval, né? O folclore. É, Olha só, aqui a gente estupra, o sabe? que não é verdade para as culturas, vamos botar aí muçulmana, por exemplo, né? Onde o cara tem, sei lá, 7 mulheres e nenhuma delas casou porque quis, né? Ah, E ainda tem o problema de relativizar o que é o estupro, sabe? hum, Até que ponto. Aqui é eu estupro. ia chegar nesse ponto. Teve uma Né? matéria agora Fala. recentemente, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou colocar depois na tela, de um ricaço brasileiro que foi acusado por várias mulheres de estupro, né? De ter pego elas à força. Só que daí o que esqueceram de mencionar, e na matéria fala, só que a matéria foi bem tendenciosa, é que ele pagava para elas ir para lá. O cara é ricaço e pagava para elas ir para a mansão, para o iate dele, pagava $4.000 ou reais, não lembro, por semana, para elas irem para lá. Fazer E companhia, né? então, é companhia de luxo, né? Chama-se isso, né? E aí, quando acabou a mamata, aí denunciaram o cara por estupro. Ah, mas Só não durante que, aquela semana, né? mas Só quando acabou. Não, exatamente. Aí o só tá mais pensando. engraçado, os comentários, né, cara? Os comentários da matéria, aí tu imagina, todo mundo não defendendo, mas descendo o porrete na mulherada. Por quê? Um deles falou o seguinte, né? Na minha terra esse tem outro nome. Puta, é verdade, né? Porque Exatamente. quem que se vende para ser acompanhante, seja de luxo ou não, é vagabundo, é puta. Exatamente. A Então, pessoa já entrou o nessa. cara não pegou ninguém à força, ela estava sendo paga para ir para lá.
entendeu? E teve outros casos, cara. Teve um caso que talvez tu nem tenha ficado sabendo. Um desenvolvedor de jogo de uma empresa independente que ele se suicidou porque uma guria acusou, não tem prova nenhuma, ela só acusou ele no Twitter de estupro, né? De ter pego ela à força, só que ela não tem prova nenhuma, mas a vida do cara ficou tão miserável, tem tanta gente enchendo o saco dele, inclusive ele foi ameaçado de morte, que ele se matou. E Mas a só por uma traição da acusação. mulher também, né? Mas só por uma acusação, não teve prova, ele não foi preso, porque não tem prova nenhuma, ele só foi indiciado, só foi julgado pela sociedade, no Twitter. É, agora tu imagina assim a alegria do pessoal que orquestrou essa encenação toda, sabe? A pessoa que induziu a mulher a ter coragem de mentir, né? Obviamente, de Então, fazer aquilo. é, E é, depois, como é que fica o depois? Agora, nesse momento, ela tá cheia de amigos, ela vai é que fazer não isso com o tem, próximo? é que não tem o depois, porque tu sabe aquele movimento lá do Me Too, né? Do hashtag eu também lá, Me Too, que teve, tá tendo ainda, não sei se ainda tem hoje, mas acho que perdeu força. Não, Mas não sei. não tá sabendo? Mas isso aí Não, foi. nunca vi. Nem tô sabendo. Isso aí foi bem forte nos últimos 2, 3 anos, de que várias mulheres incentivando outras mulheres a virem à tona, a denunciarem crimes contra a mulher, né, principalmente de assédio e estupro. E só que o problema é que nenhuma tem prova, só eram acusações. Vai botar o E homem na fogueira. sim, e o problema é que muitas dessas acusações geraram, como é que eu vou dizer, casos judiciais, mas sem provas em si. Não tem evidência. Então, Só palavra. é só Palavra palavra, é basta. só palavra. É que nem o caso da Amber Heard lá, sabe, tá ligado do Johnny Depp? Sim. Tá ligado da ex-mulher dele, da Amber Heard? Sei que deu um Tá, rolo aí. pois é. O fato. Isso aí foi o caso mais clássico, mais que a gente pode usar como exemplo, cara. Não que o cara seja uma boa pessoa, não tô dizendo que ele é má pessoa também, mas tô dizendo que a gente não pode usar, dizer que ele era uma pessoa exemplar. Mas o problema é que ela tá levando todos os créditos como sendo uma pessoa exemplar. Mas não é. Tem uma gravação de vídeo, de áudio que ele fez e usou como prova no tribunal, onde ela admite ter batido nele, onde ela diz, então vai na polícia, vai, denuncia, vê se eles vão acreditar em você, porque você é homem. Não vou acreditar em você. Olha só, ela já até manja Ela jogou uma das garrafa nele, artimanhas. jogou uma garrafa, eu não sei se foi uma garrafa quebrada ou foi uma garrafa em si, isso aqui cortou o dedo dele, ele teve que ir pro hospital levar ponto. Ela cagou no travesseiro dele, literalmente cagou, não sei se foi no travesseiro, não na cama, mas foi, ela cagou, e tudo isso ele tem evidências, ele tem provas, ele tem um testemunho do cabeleireiro dela, eu acho que é o cabeleireiro dela, que fala que ela falou coisas para ele enquanto ela estava cortando o cabelo dele. Tem testemunho falso da assistente dela, né, que foi comprovado como sendo falso. E mesmo assim, ele foi dado como culpado no Parece o tribunal. Brasil, né? Parece o Brasil isso. Recentemente, os filmes deles foram tirados do Netflix. Não sei se do Netflix brasileiro, mas o americano foi. Os filmes deles não estão mais passando no Netflix. E ela Que- continua. Ele perdeu o cargo, né? Perdeu o papel no próximo Piratas do Caribe. E ela continua com o papel no Aquaman. E todas as evidências apontam contra ela. Tá entendendo? Então ela é o araudo do feminismo, basicamente, né? O próprio Elon Musk, cara. O Elon Musk, que teve um caso com ela, alertou contra ela. Disse que ela não era. Ah, essa mulher gosta de Parafraseando, famosos, hein? sim. Bilionários, E eu ator. vou mais longe, eu vou citar um caso da minha família, cara, de que meu tio apanhava, modo de dizer, né? Não é apanhar de levar soco na cara, mas apanhava, levar chinelada nas costas, por exemplo, da mulher. E quando ele foi dar né, depoimento na delegacia, foi fazer o BO contra a mulher dele, o policial riu da cara dele. É, em certas partes ele tá certo em rir, né? Porque dizer, porra, que ponto chegamos, hein? É terrível. E
essa narrativa de que tem que acreditar na mulher 100% do tempo, sem mesmo ter provas, é o que tá tudo o que mostra que está tudo errado com o feminismo hoje em dia, cara. Que não é mais, deixou de ser igualitarismo, já passou a ser superioridade feminina. Virou uma doença, né? Porque eu vejo esses negócios no cinema também, sabe? Quando os filmes que eu tô vendo, que a mulher, assim, depois que começou essa onda aí, cara, os filmes são horríveis e são descartáveis e não são filmes para ser reassistidos, sabe? Tão ruim que são. Ah, Até ali chegou, sabe? Livros também, eu fico dando uma olhada em livros, assim, tá cheio de títulos de feminismo, como superar, como viver sozinha, aqueles títulos tendenciosos, né? Sei lá, como ser mãe solteira, como não precisar de homem. São livros, assim, que tu consegue ver, eu não vou comprar, né, para começar, mas tu consegue ver a quantidade de informação tendenciosa, eu não dá para dizer que é verdadeiro aquilo, né? Eu acho que é falso, ou deve ter um pouquinho de verdade, mas ao ponto que chegou, entendeu? É literatura. Eu não escuto música nacional, nunca escutei, mas eu acredito que tá cheio de música aí falando mal de homem. Não tem aquela do. Aquela mulher lá que ela tinha um excesso de peso, lá também ficava. Tem uma música bem interessante lá. Eu vou achar essa música, mas é uma música assim anti-homem também, sabe? Já vou achar pra ti. Mas é normal, hoje em dia é assim, cara. Hoje em dia é assim. O homem não tem mais a primazia na mídia como tinha. E eu não tô falando isso nem como é que eu vou dizer, como crítica, é mais como alerta. Lembrei, a Adele. Lembra? Ela tem uma música bem famosa lá. Não sei se tu Eu tô ouviu a música ligado. dela. Não, eu tô ligado. Rolling in the Deep. Rolling in the Deep. Basicamente ela tá. Cara, eu achei a música muito bonita, mas quando eu fui ver a letra assim, me deu ânsia de vômito, tá ligado? Porque. Ou eu interpretei errado ali, mas basicamente, sei lá, Não, deve mas ter tem. sido descartada, Mas foi tem. descartada por ter excesso de peso e tá rindo enquanto chora, que vai superar. Cara, tudo é assim, cara. Todo ele é assim. Eu sou mais forte, É, vou conseguir. Aí no essa fim não aqui. consegue. Mas essa questão também é outro tema, né? Sobre peso aí, né? Que a gente também Não, tem que não, falar. mas não, Mas eu não. É entendi, eu que isso entendi. aí é o combustível do motivo dela de criar Sim, eu aquele sei. rancor, né? Porque a gente pode pegar, e agora vamos estereotipar aqui, é um biotipo, cara. O feminismo extremista tem um biotipo. Normalmente é obeso, né? Uma pessoa obesa, Sim. com cabelo colorido. Tem que ser um pouquinho esquisito também, né? Exatamente. É. Tu bate o olho e sabe, essa é feminista extremista. É, a forma de É andar um biotipo, também. cara. Tu Eu tem só tô um. pensando. A gente terminou do Johnny Depp, não é que a gente, eu sei que a gente muda, mas eu não sei se fechamos todos os pontinhos. Não, o Johnny Depp também vai longe, tem até uma petição contra a Amber Heard, cara, que já passou 1.600.000.000, 1.600.000 assinaturas, uma petição online pra tirar ela do Aquaman. Mas claro, não vai acontecer nada, né? Mas o Esses pessoal filmes tá. são lixo mesmo, cara. Deixa lá ela fazer aqueles filmes lixo. Cinema hoje morreu, cara. Quanto mais lixo fizer, mais vão ver o produto do E pra ter uma fruto ideia, dele. eu trabalhei com uma pessoa que a gente foi almoçar junto, né? Tava eu, essa pessoa, e mais duas pessoas junto. E a gente tava falando sobre esse tipo de coisa, né? E dela falou: mas aqui a mulher tem jornada dupla, né? Porque quando ela chega do trabalho em casa, ela tem que cuidar da casa, dos filhos. Daí eu falei: tá, mas não é essa a questão de o maridão ajudar? Essa minha frase deixou ela putaça. Tu consegue Sim. imaginar o porquê? Não, não, não. Tá, então eu vou explicar. Porque a razão é bem imbecil. Ah, ela ficou puta por causa da palavra ajudar. Porque a palavra ajudar deixou claro para ela que eu estava dizendo para ela que o trabalho é dela e de que o marido só ajuda, não é trabalho dos Tá. dois.
Tu consegue entender o nível de idiotice que chegou a coisa? Não, eu tô entendendo, mas eu tô tentando analisar a pessoa. O que que ela não entendeu? O que que faltou na. É, a pessoa se encaixa nos padrões que a gente falou. É, e, Tá. e o problema é que não, o meu comentário, eu acho que foi o mais igualitário possível. Não, o que eu quis dizer é que o trabalho dos dois, seja com relação a filho, seja com relação a casa, responsabilidade de ambos, certo? Tá, e outra, a pessoa não sabe que a mãe é diferente do pai, que a intimidade do filho com a mãe é diferente com a intimidade do filho do pai, principalmente se for mulher com mulher, mulher mãe, mulher filha, nunca vai ser igual com mulher filha e o pai. Tem muitas diferenças, cara, e É, não é só essa. mas aí a gente vai entrar em outro segmento, que é diferenças entre os sexos, né? Que Mas é tem que isso diferença. aí é uma explicação que devia saber, né, cara? Mas para efeitos de argumento, vamos manter o discurso de que não tem. Só para a gente manter o discurso de igualitarismo, que eu não acredito no igualitarismo 100%. Isso nunca vai existir. Mas para manter o discurso, vamos dizer que realmente, não, beleza, os dois são iguais. Não são, mas vamos dizer que são, só para manter o É, discurso. vamos dizer que são igual no Oriente e no Ocidente, né? Eu gosto de sempre contrastar o Oriente, né, cara? Como as coisas são lá agora, 2021, né? E não tem nada disso, simples assim. Se a gente pegar os dados, eu tinha um print que eu acho que eu não tenho mais porque está no meu outro celular, mas eu posso pegar da internet, eu vou dar um jeito de achar, de que o privilégio, de que essa mulherada feminista extremista aí fala tanto que o privilégio é do homem, eu posso provar o contrário, que o privilégio é Ah, feminino. sim. E eu vou dar dois exemplos que eu me lembro de cabeça agora, baseado em coisas que deveriam ser iguais para os dois e ainda não é, porque são baseados em tradições que já vêm de décadas atrás, né, centenas de anos atrás. Vou te dar uma frase só de imediato: mulheres e crianças primeiro. O que isso te diz? Salvar a mulher e as crianças primeiro, né? Então, Que se foda o homem, né? né? Essa aí é uma das coisas. O É, eu outro, tô. o Eu tô outro olhando aqui exemplo, uma listinha. Tá, falei, o meu também era exemplo. mas pode falar. Não, eu tenho uma listinha na internet aqui, talvez, eu não sei se o vídeo que tu tá procurando, o print, é o que eu tô procurando também, mas eu tenho uma playlistzinha aqui dos privilégios da mulher no Ocidente, é do Alexandre Porto. São vários canais, são vários privilégios e são praticamente infinitos, assim. Vamos só colocar É, no vídeo o depois. segundo privilégio que eu posso citar é a idade de aposentadoria, né? A mulher vive mais se aposenta antes. Qual a lógica disso? Pois é, né? Vive mais, se aposenta antes. Pra quê? Tem outros privilégios, né? Como Quando separa o filho vai pra mulher sem. quase sempre, mas um privilégio que a Não, gente não tem como negar é a obrigatoriedade de alistamento. é verdade. Essa aí é perfeita, né? E tem várias outras. Então, o privilégio que tanto falam não existe. É o contrário. A gente só existe, ela só tem o argumento do privilégio masculino porque a sociedade foi criada e perpetuada ao longo do tempo pelos homens. Isso Eu tô. vem desde a época de Adão e Eva, se você acredita na criação, ou desde a época das cavernas, se você acredita na evolução. Isso não tem como contestar. Eu tô desconfiado, cara, que o direito que a mulher ganhou pra votar, por exemplo, aqui no nosso Ocidente, foi estratégia de guerra pra quebrar com o lugar, sabe? Porque quando a mulher começou a ganhar privilégio, começou a dar tudo errado, sabe? E ver se isso acontece lá no Oriente, isso não tem, cara? Não, o problema não é. A gente tem que ir um pouco mais a fundo aí. O problema não foi esse tipo de direitos conquistados. O problema foi pegar esse tipo de direito conquistado e usar como alavanca para outras reclamações que não têm sentido, como a disparidade salarial.
né? Que aí você cria a mesma narrativa de que a gente falou no podcast passado do branco contra o negro. Agora é a mesma coisa. A gente pega, faz a mulher de vítima e coloca a mulher contra o homem. A gente tem mais uma separação de classe ou de gênero ou de Não, qualquer coisa. separação de família. Não é nem briga de colega de trabalho, é dentro de casa mesmo, né? Aí você separa né, cria uma briga interna dentro de uma nação entre branco contra negro, entre mulher contra homem, entre pobre contra rico, entre ateu contra religioso. O que você tem? Anarquia. Ah, eu não sei se isso é anarquia. Ainda não. Ainda não. Porque uma coisa que dá certo, cara, tu botar um contra o outro, né? Isso é profético, né? É, por exemplo, sei lá, a mulherada vota na esquerda, os homens votaram, sei lá, no Bolsonaro. A quantidade de voto que se conseguiu ali, mesmo que não tenha sido a intenção foi essa, mas foi, né, aproveitado, cara, é perfeito o plano. Não, mas tem Creio que não. muita. Mas então, a gente tá falando de feminista extremista. Tem muita mulher que eu vou pegar a minha namorada e minha mãe como exemplo, cara. Elas não são extremistas. Ah, Mas se as, perguntar, ela sabe explicar o que é o feminismo, assim, bem rapidinho? elas vão falar o que a gente já sabe, que é a igualitarismo entre os gêneros. Mas esse é o pensamento original de onde surgiu o feminismo, da igualdade entre os gêneros. É, Só que porque eu, daqui partiu o problema, né? Já começa errado pelo nome, mas eu dali ia partiu o dizer, problema. porque machismo é um problema, por quê? Porque é o homem mandando em tudo. Feminismo não é um problema, por quê? A mulher mandando em tudo, né? Mas o feminismo não é um problema ainda, pelo menos não no sentido de mídia, porque o feminismo parte do princípio de que o nome é feminismo, mas por trás tem o igualitarismo, que prega a igualdade entre os dois gêneros. Só que é uma mentira. É uma mentira, exatamente. Cara, eu não acredito que isso vá dar certo, porque pra mim isso é só estratégia de guerra e a gente é o pessoal que tá sofrendo os efeitos da guerra. Quando essa mulherada parar de ser útil assim pra eles, cara, vai tudo pro paredão do mesmo jeito que o outro lá. Porque essas pessoas aí, toda sequelada, elas não têm mais utilidade, entendeu? Já separou, já fez toda a maluquice com o cérebro dela, já, sei lá, tá morando com um gato agora, não tem mais homem, ou tá morando com outras mulheres. Acabou, tá ligado? Aí, a gente, pegando esse exemplo de morando com gato com outras mulheres, a gente pega o exemplo de. Tu deve ter trabalhado também com mulheres, ou conhece mulheres que trabalham com mulheres, de que elas mesmas concordam entre si de que não gostam de trabalhar com mulheres, preferem trabalhar Sim. com homens. E outra, uma fala mal da outra pra Sim, outra sim. sem parar, cara. Se odeiam, não sei como é que mulher se aguenta, cara. Tem mulher até prefere homem que dá bunda, como é que chama? Gay, do que ser atendido por mulher, cara. Porque por algum motivo o cara é melhor. Até nisso o homem é melhor, né? Pra te ver como é que são as coisas, cara. É que nem o prêmio da Mulher do Ano que foi dada para um homem, né? Aquela Ah, eu Kathleen Jenner, lembro. né? Tá ligado dessa aí? Que foi Mulher do Ano, foi dada para um homem? Eu não sei quem é a pessoa, mas eu tô ligado na que rolou essa notícia aí. Foi faz um tempinho, né? Aí a piada era essa, né? Que até em ser mulher, o homem é mulher. O homem Exatamente. é melhor. Essa foi a piada. Não, porque tá ficando ridículo, tá ligado? É, sei lá, é que não tem muito. Assim, eu tento. Sei lá o que eu tô tentando. Na verdade é o seguinte, cara, tá todo mundo sendo enganado, cara, acorda, tá ligado? E outra, o cara que. Contra quem elas estão lutando? Porque assim, ó, na política é uma maneira de conseguir esses tais direitos, né? Não é lá que tu vai chorar pros políticos. E outra, político, cara, são pessoas assim de outro planeta, sabe? Eles não estão nem aí pro povo, seja qual for o gênero dela, sabe? Não vai resolver problema. Nunca, jamais.
Inclusive, cara, as mulheres estão sendo usadas hoje na política para fazer aquele preenchimento de cota. E quanto mais mulher tem ali no partido político, tem um rolo ali que, sei lá, 30% do partido político tem que ser mulher. Não sei como é que funciona isso daí. E não tem essa demanda. Mas para cada mulher que tem lá, parece que eles ganham mais verba. Eu não sei como funciona isso. Só escutei, né? Esse é o problema de não correr atrás. Não, mas eu ouvi falar disso aí também. É. E o que acontece? Não tem mulher. Que eles estão fazendo? Pega a empregadinha da casa, ou a mulherzinha lá do canto, quanto mais burra, melhor. Porque para não entender o que está acontecendo. Porque a mulher esperta vai fazer perguntas, né? E beleza, ela vai lá, assina e entrou, sabe? Ela ganha parte dela lá, eu acho que. Cara, daí aí é aquela rachadinha, né? Vamos fazer do jeito que nós dois ganhamos. Pronto, até nisso virou putaria, entendeu? Eu tô sabendo. Aí depois ela nem precisa comparecer ao Senado, né? Quem assume é o suplente e daí tá tudo certo. Tudo certo. E o suplente trabalhando 3 meses já tem direito à aposentadoria também. Tem esses detalhes legais também. Isso aí é o mesmo caso do que a gente falou no podcast passado do racismo, cara. É colocar um contra o outro. E isso é tática de guerra. Isso fica evidente quando tu pega a, de como era e como ficou. Né? Desestabilização de uma nação de dentro para fora. É, e sempre no mesmo núcleo, né? É a família, né? Sempre a família, cara. Quanto mais separado, melhor. A, É, e agora? Né? A gente parte pro e agora? O que está acontecendo? Porque a gente já viu esse problema desde a adolescência, eu acho, né, cara? E o que pode ser feito, né, cara? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Tu sabe? Eu sei mais ou menos o que está acontecendo. mas o que pode ser feito não pode ser feito nada. Nada? É o mesmo caso do racismo. Aí eu volto à questão de que essa geração aqui, ela é inconsertável, sabe? Não tem como. É que nem pegar essas vítimas aí de estupro aí, nunca vai ser a mesma coisa, né? O pessoal que sofreu realmente algum atentado à vida, seja qual for, ela nunca vai ser normal. Então, a próxima geração que tem que ser menos zoada. E a próxima menos ainda, sabe? Porque o pai zoado não vai ter um filho muito bom também, né? Mas aí entramos num problema, né? Porque se manter a informação como a gente tem hoje, as próximas gerações vão ser ainda pior, não vai ser melhor. Sim, vai ser pior, mas até que ponto? Vamos fazer uma análise, até onde é que isso vai, né? Porque a gente melhorar não vai, então beleza, até onde vai Não, essa. vai até quebrar tudo, até entrar em Até anarquia colapso. total, né? Até entrar em colapso e aí a gente volta no ditado de que quando entrar em vigor os tempos difíceis vão criar homens, né? Vamos botar homens barra mulheres, né? Porque senão a gente vai ser machista, né? Homens barra mulheres fortes. E aí essa geração vai, vai, vai tratar de criar uma geração mais forte. Mas É até que lá tem que quebrar tudo. Tem que piorar antes de melhorar. Essa é a regra. eu pensei muito sobre isso também, porque eu tô sentindo que na nossa política aqui, nessa recente agora de votação de 2020 para prefeito, era prefeito e vereador, né? Prefeito e vereador, teve como é que chama? Uma tendência esquerdista muito forte de novo, sabe? Como se tivesse uma demanda. Eu não sei se tem demanda, sabe? Então parece que tem que acontecer isso daí, sabe? E tu atrasar isso daí, eu não sei o quanto isso resolve também. Não que torcer para quebrar tudo seja bom também, mas É que eu não vejo mais. Acho que a gente já passou do ponto sem volta, sabe? Quando aquele point of no return, que dali não tem sim, mais volta. Então, eu acho que a gente já passou desse ponto. Não tem mais como retornar, cara. é como se a gente só tivesse mantendo as coisas como estão agora, porque
para trás não dá para ir, né? A prova mais evidente disso é que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tipo, ganhou o Bolsonaro aqui e ganhou o Trump lá. E as coisas pioraram. Então já passou do ponto sem volta, entendeu? Por quê? Porque o pessoal dentro da própria casa tá tentando tirar o cara, né? Daí, daí não tem como, né? E isso eu volto a dizer que eu não vejo essas coisas lá no Oriente, tá? Eu não vejo o pessoal assim. Quer dizer, deve ter lá internamente, né? Porque a quantidade de chinês que, por exemplo, que reclamou da China foi alto, cara, mas todos eles sumiram. Sumiram. Ninguém É, sabe daquela. tem uma lista Todos. de pessoas que falaram contra o governo chinês, principalmente os que tentaram evidenciar o problema do Covid e falar contra o governo naquela situação lá e Sumiram. sumiram. Simplesmente sumiram. Inclusive um bilionário, né? Tu Essa viu? eu não sei. Sim, um bilionário chinês reclamou, no outro dia ele sumiu. Mas Pois é, então, isso não tem essa discórdia, eu não vejo nem, lá, nem na banda do Oriente Médio. Eu acho que no continente africano também eu não vejo esses problemas. Na Ásia, mas o não tem, continente cara. africano é que nem a América do Sul, é relevante para o mundo em si, né? No contexto geral da coisa. Na Então, verdade são terras que vão ser exploradas depois, né? é, Então, deixa lá. a América do Sul e a África não são relevantes para o contexto mundial como um todo. Então a gente nem tem que considerar isso no que a gente está falando para nível global. Não, só tô tentando analisar onde é que tá esse problema, porque a gente tá vendo esse caos que a gente tá falando de pontos sem retorno, mas isso não é global. É nos principais lugares do mundo, claro, Não, nos Estados Unidos, Canadá, não é Inglaterra. global. É onde existe a maior democracia e a maior liberdade, que é a América do Sul, América do Norte e Europa. Dali, todo o resto não conta. E Oceania, né? A gente esqueci, Austrália, Nova Zelândia e tal. Por É, falar nisso, eu. a Austrália também é um centro de problemas com relação à imigração, tá? Ah, é? Quem é que tá indo pra lá? China? Muçulmano? Ah, tu Libersite, eu achei que era China, porque a China tá investindo pesado lá. Não, muito pelo Em... contrário, a Austrália está rebatendo a China em questões comerciais. Isso é o que eu li também, né? Que ela assinou com o presidente do Japão e esqueci o outro lá, que vão retaliar. Tanto a China quanto o Mas, Japão quanto a Austrália estão preocupados com essa questão da China aí. mas assim, a China comprou acho que 10% do, como é que chama o transporte naval, assim, sabe? Todo aqueles aparatos, navio, onde é que fica guardado os containers, sabe? O shipyard lá, sei lá. Uhum, sim. Então, Porto. 10 do Porto imagina, um país inteiro, 10% é teu, né? Sei lá como conseguiram, mas é. Isso tava naquele vídeo que eu queria te passar e realmente sumiu o vídeo, cara. Olha só, sumiu. Falando da China. Mas, Eu fala. sei que ah, ainda com relação ao feminismo, né? O problema que a gente está tendo hoje em dia com essa questão do feminismo é que não é visto como algo maléfico, é visto como algo benéfico. E isso tende a crescer de tal modo de que, assim como o racismo que a gente falou na vez passada, vai inverter os papéis. Vai ser visto, assim como a gente teoriza, né, de que tanto cotas e essas coisas assim sejam colocadas em vigor e perpetuem o problema e acentuem a segregação ao invés de juntar, a mesma coisa vai ser com o feminismo, cara. De que vai aumentar o abismo entre homens e mulheres e no futuro a gente vai ter mais pessoas solteiras porque não tem nem vontade de se relacionar com as pessoas do sexo Exatamente. oposto. Mas isso já existe, tá? Esse negócio de não ter vontade, eu só queria saber onde é que eu li isso, tá? Que o desinteresse do homem pela mulher, o cara prefere ficar literalmente jogando videogame do que isso, sabe? E quando ele realmente precisa esvaziar as bolas, o que que ele vai fazer? Vai fazer o que ela tanto queria. Ah, faz o que tem que ser feito e vai embora.
E assim, se engravidar, né? Cara, fica na tua, eu fico na minha. É, Simples assim. mas aí, Parabéns. sim, aí tem a questão do aborto também, né? Porque normalmente quem é feminista, principalmente as extremistas, são a favor 100% do aborto. E nem eu tô dizendo nem que eu sou contra, eu sou a favor de certas questões. Mas por que são a favor? Porque é aquela questão, meu corpo, minha escolha, né? Que é o que elas falam, né? Meu corpo, minha escolha. Então, entra É, nessa quero, mesma narrativa que tu quero, acabou de falar aí. quero ver se elas vão dizer isso aí na hora de tomar vacina obrigatória. Olha Não, lá. mas aí tu viu aquele vídeo que eu te mandei lá do Canadá? Então, Qual deles? no vídeo da O cara polícia, sendo preso? a polícia Sim. invadindo lá a casa do cara, porque o cara tava com a família no Natal. É, tipo, o cara É, tá fritando ovo e chega a polícia. O cara tá é, fritando ovo. E tu aí viu o é a empenho da mesma coisa. polícia? Sim, é a mesma coisa, cara. Só E faltou entrar pela janela com o isso helicóptero, sabe? ali, isso ali me lembrou muito a Alemanha nazista, cara. Só que lá é para ser um governo libertário, né? Libertariano lá. É um governo Canadá, tá é um falando, né? governo socialista, o Canadá. É, eu não sei o que que virou Canadá, pra falar a verdade. E isso pra mim ali ficou bem claro. É tirania, é autoritarismo. É, esse tipo de coisa, por exemplo, eu não vejo assim no nosso governo atual do Bolsonaro, sabe? Aquela narrativa que ele ia fazer essas coisas aí, não, eu não vi até agora. Não, essa narrativa que eles falaram de que nazismo e autoritarismo e fascismo, isso aí é teoria do medo, cara. Foi só para colocar medo, para não colocar uma pessoa no poder que é contra a narrativa deles. E, Pois é. e o que agora que tá lá, a gente sabe, né, que ele não manda porra nenhuma. Né, tanto o governo em Cara, si não manda porra mas nenhuma. ele é um freio, né? É um freio, mas não é, né? Porque ele não tem poder de fazer nada. Não, ele tem uma inércia que tá indo contra, assim, e ele tá lá, funciona. É só tu pensar, se tivesse outra pessoa no lugar, ia funcionar melhor ainda. Mas só, acabou. Não é mais do que isso também. Porque de tanto que falavam, né, de nazista, fascista, não sei o quê. Para mim, fascismo é exatamente o que mostra aquele vídeo, de a polícia invadindo tua casa e tirando teu pai e tua mãe de perto de ti porque estão comemorando Natal. Isso é fascismo. Isso é autoritarismo. É, vamos lá. Ah, E não tem hashtag, né? não, Hashtag polícia, como é que é? Canadá fascista? Não tem, né? não tem. E agora o contrário, né? O presidente, nosso presidente, disse que ele vai disponibilizar a vacina, mas toma quem quiser. Isso para mim é o oposto de fascismo. Ó, tô dando escolha para Exatamente. vocês. Vocês tomam se vocês Isso que ele quiserem. nem queria. Se ele pudesse, cara, eu nem comprava essa vacina, mas né, se eu não fizer isso, né? Não, e aí as pessoas estão falando de por que, o Brasil ainda não está disponível, né? Porque nos países já estão vacinando. Aí tem aquele detalhe de que ninguém está falando, de que as, as farmacêuticas, né, tanto a chinesa quanto a americana, quanto a britânica, quanto a russa, elas não querem se responsabilizar pelos efeitos da vacina. E E a o, morte, né? e o governo, eu não sei se é o governo ou é a Anvisa, tá? A Anvisa não quer assinar, eu vou botar a Anvisa, mas eu acho que é o próprio governo, o Ministério da Saúde, não quer assinar o contrato por causa disso. Porque imagina, tu assina o contrato, começa a vacinação e começa a dar um efeito colateral em massa, porque eles não estão se responsabilizando. Se o próprio fabricante do produto não se responsabiliza pelas consequências dele, o que isso me diz sobre a credibilidade do produto que estão vendendo, cara? É, e qual é o medo de vender, sabe? É, e eu acho que é a Anvisa, tá? Porque pelo menos o que eu escutei assim é que o Bolsonaro falou que, ó, tá liberada se a Anvisa liberar. Simples assim. Então eu acho que é a Anvisa. Eu não lembro agora exatamente quem foi, tá? Mas eu sei que eu vi isso aí, que não foi comprado e não foi liberado ainda por causa dessa burocracia, né? Nem é bem burocracia, é algo que
para mim foi bem pertinente. Se o fabricante não se responsabiliza, eu não vou assinar essa porcaria. E outra, né? A quantidade de narrativas, a gente mudou de feminismo para vacina. Quer voltar ou quer continuar? Não, eu acho que pode manter, não tem problema. Não, eu só quero reforçar o seguinte, a quantidade de aparatos para obrigar a vacina é muito forte, cara. Poli- Cara, todos os políticos basicamente estão dando a indireta, cara. Vocês vão tomar a força essa porra, sabe? Simples assim. Então, sei lá, normalmente a vacina a pessoa vai voluntariamente lá, né? Porra, finalmente tem vacina, né? Vou lá, mas não. O pessoal tá com medo de tomar? Por quê? É, eu não sei de nenhuma vacina obrigatória, tá? Nenhuma. Até as que dá para criança, né, que tem a carteirinha de vacinação, não são obrigatórias. Eu sei porque tem algumas que eu não tomei. Então, imagina. Então, a questão do feminismo, assim, só para dar uma recapitulada e abrir uns, como é que é? Abrir uma brecha para um dia preencher essa brecha é o seguinte, eu estudei um pouco isso aí, porque eu tinha bastante interesse de entender o problema, e quando eu entendi o problema, eu parei o estudo na metade, tão patético que eu achei, sabe? Tipo, a mulher, ela lutou para conseguir. Cara, eu vou até ler isso aqui. Não, ela acha que lutou, ela não lutou. Hã? É que nem a gente falou na vez passada sobre o racismo, onde o negro acha que ele foi sabotado pelo branco, quando na verdade ele mesmo se sabotou. É a mesma coisa com a mulherada, cara, que É, ela acha que ela conquistou o direito, mas na verdade ela não foi ela que conquistou. sim, na verdade ela conquistou algumas coisas, só que, por exemplo, coisa ruim, sabe? Gravidez solteira, coisa assim. Eu tenho esse livrinho aqui da Politicamente Incorreto do Feminismo, é bem bacana, mostra, é uma mulher, Carrie Lucas, era feminista, viu que era palhaçada e desistiu. Basicamente o Tem. livro dela é só estatística, tá? É só estatística, números. Não tem muito como discutir com números, né? Mulheres solteiras, X% dá problema, tá, 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 tá. Olha só, acabei de abrir a página numa parte sublinhada random aqui. 25% das mulheres que COS, não sei o nome, alguém tomou por estupradas deviam elas próprias o incidente como estupro. Tipo, fake, né? Aí o cara vai. Até estupro é fake, cara. É o que tu falou antes ali. É o que eu falei do Me Too, que não tem evidências, só acusações, e muitas vezes ela mesmo, a própria a mulher, ela aceitou a situação, como o caso do cara que pagou. Tipo, eu paguei, né? Tu aceitou o dinheiro, então qual o problema? E aí tem dois casos, né? Que eu me lembrei agora. Que eu posso pegar os vídeos e eu acho que até dois deles, né, dos vídeos que eu vou citar aqui, os dois tu já viu. Que é daquela feminista que ela se passou por homem por 6 meses. Tu Na viu esse, identidade, né? tu viu esse caso? Que ela é um documentário de uma feminista que ela se passou por homem por 6 meses para provar que os homens são privilegiados. E ela, Eu e lembro de ela, uma coisa, mano. Conta aí. na verdade ela concluiu no final que é o contrário. É um documentário que eu não sei se tem um documentário completo no YouTube agora, porque o vídeo que eu vi acho que tem 30 minutos. Mas ela ficou 6 meses se vestindo e atuando como homem, né? Botando bigode falso e com terno. E 6 meses. Ela viveu assim, sendo filmada, né? Às escondidas, em encontros, jantares e se passando por homem. E no final ela descobriu que é o contrário, que na verdade as mulheres são privilegiadas socialmente falando. Ela foi até para um retiro de homens que eram divorciados, né? E ela disse que foi um dos momentos mais reveladores para ela, porque ela se sentiu acolhida, né? E os caras achavam até o momento ali que ela era um cara, ela era um homem, ela estava vestida como homem, né? É, E curioso ser.
E é bem interessante. Eu acho que tem 30, 40 minutos o vídeo, mas o documentário vai mais longe. Eu nunca vi o documentário inteiro, mas o vídeo tem uns 30, 40 minutos. E o outro vídeo, que é muito cômico, é um show. Tem dois, na verdade, mas o que eu vou citar aqui é o show do Bear Grylls, sabe? Aquele que toma xixi, Sim. ele vai para lugares remotos e toma xixi para se manter vivo, porque não tem água e não sei o que, tá ligado, né? Tem um show dele que se chama A Ilha, que eu não sei se ainda tá em vigor, tá? Eu acho que já não existe mais, mas na segunda temporada e na terceira temporada eles fizeram, porque ele foi acusado, olha só, ele foi acusado de machismo na primeira temporada, porque todos os participantes da primeira temporada eram homens. Aí, na segunda temporada, ele fez o contrário, ele fez o oposto. Ele botou 12 ou 8 mulheres numa ilha e botou 8 homens na outra ilha. Botou 12 ainda? Eu não sei se é 8 ou 12, tá? Eu acho que eram 8. 8 em cada. Eu acho que é 8 eu não mulheres assisti, cara, mas eu e tô 8 só homens. prevendo. Tu não tem noção das coisas que aconteceu lá. Cara, deve ter dado muita briga, cara. Essas mulheres devem ter se matado, cara. Primeiro, deu briga pela liderança, porque as mulheres não sabiam quem que ele, né, começaram a brigar pela liderança do grupo. Quem vai mandar nas outras? Aí elas foram, o grupo se dividiu em dois, porque um grupo queria achar a praia e o outro grupo queria ficar onde eles estavam. Daí o grupo foi procurar a praia. E eles deram, cara, uns 33 círculos, cara. E sendo que é uma ilha, se fosse reto, chegava na praia, tá ligado? E deram uns 33 círculos. E aí não tinha comida, não tinha água. Acharam não, né? Daí tem as teorias, né? De que a produção, para elas não morrer de fome e não morrer de sede, a produção colocou uns porquinhos, aqueles porquinhos do mato, sabe? Porquinho da Índia deve ser. Pequenininho, assim, uns javalizinhos, bem pequenininho, para elas, né? Apareceu lá, do nada tinha uns porquinhos lá. Em vez de elas matar para comer, Urso polar. adotaram os porcos, cara. Fizeram de bicho de estimação, depois não tinham coragem de matar para comer, cara. Daí era massa os comentários. No acampamento das mulheres, enquanto elas estão debatendo se vão matar os porcos para comer, os homens já chegaram na lua, tá ligado? É daí que surgem essas piadas, né, cara? Aí tem outro vídeo, né, de outro programa de TV, que eu não sei, esse eu nunca assisti, eu não sei nem quem é o apresentador, mas é o Survivor, né, seria sobrevivente a tradução, que é na mesma ilha, em vez de serem ilhas diferentes, que nesse caso do Bear Grylls eram ilhas diferentes. Nesse Survivor é a mesma ilha que botaram 6 mulheres e 6 homens, 8 mulheres e 8 homens na mesma ilha. Num lado, e esse vídeo eu procurei, cara, juro pra ti que eu procurei e não achei mais, acho que excluíram, tá? Tem um vídeo da mulher reclamando de que eu só queria calor, porque a gente tá molhado já não sei quanto tempo, e meus pés não aguento mais, porque tá só umidade, e a gente foi no acampamento dos homens, e lá eles têm fogo e carne, e não sei o que, e ela tava chorando, tá ligado? E daí corta, daí tem um segmento de elas estão negociando com os caras, porque elas tinham pegado um peixe e os caras tinham fogo e água. Elas iam trocar o peixe pelo fogo e pela água, pelo calor e pela água. Só que elas fizeram uma barganha que não tinha nada a ver, assim, tá ligado? Daí o cara falou, não, a gente não aceita isso. Não, desculpa, elas não aceitaram o que eles quiseram, eles queriam trocar. Não, a gente não aceita. Fez com doce ainda. Esse negócio não tá bom pra nós. Daí o cara falou, tá bom, então vocês ficam sem água e sem calor. A gente vai dar um jeito de pegar comida. Falou, valeu. Aí o peixe eu pego também. Aí elas reclamando que os caras foram insensíveis, não sei o que. E o cara falou, quando elas decidirem que estão passando fome, elas vêm cá. Não pode vir, a gente dá pra elas aqui. Tá ligado? E só que daí, só que aí como a gente falou, só que quando elas chegarem o preço vai ser dobrado. A gente vai querer o dobro de peixe. Tá ligado? Simples. E aí fica evidente a diferença, entendeu? Só um parênteses, eu lembro de uma feminista que botou uma câmera na bunda, tipo de celular, sabe? Celular na bunda, assim, de calça jeans, só que virado pra filmar. E ela queria provar que o homem é tudo igual e fica olhando pra bunda dela. Eu não sei se tu viu isso daí.
Eu não sei se foi no Nine Gags. Basicamente, resumo, né? Esse vídeo eu queria achar. Basicamente, nenhum homem olhou e ela começou a chorar. Simples assim. Fim. É isso aí. Mas deixa eu adivinhar, ela era feia. Não tirado demais, assim. Parecia normal. Não era Ah, feia. Não não, era algo assim que é, causava porque estranheza. eu ia perguntar, porque se fosse feia, né, cheia de verruga na bunda, eu ia perguntar se ela não acusou os homens de, sei lá, gordofobia ou coisa assim. É, podia acontecer, não. Era. Acho que era Porque a até culpa é sempre loira. do homem. Inclusive, agora me lembrei, nesse vídeo do Bear Grylls, a mulher falou, e tem vídeo, esse vídeo eu achei, dela dizer, eu estou muito puta agora com o Bear Grylls. Porque não sei o que, ela chorando, e eu tô muito puta com o Bear Grylls. Tipo, a culpa ainda é do homem, tá ligado? Ah, sim. Tipo, quando elas sofrem as consequências dos atos, a culpa não é dela ainda, é do outro. Não, É isso aí. o cara nem tava lá, a única coisa que o cara fez é apresentar o programa, mas a culpa era dele. É, então. Só que assim, é uma questão de lógica, né, cara? Eu nem dou muita bola pra esse tipo de coisa, mas assim, é só tu parar pra pensar, tipo, não funciona? É muito simples isso. Não funciona? Ah, Para de mentir. uma palavra sintetiza tudo que a gente falou até agora. Vitimismo. É. Só que isso aí é uma coisa que pode funcionar muito bem, por exemplo, se tu quer ganhar um presente, sabe? Tu é uma criança mimada, e se tu chorar, tu ganha. Aí tu chora, ganha de novo. Tu chora, consegue as coisas. Aí pode até funcionar. Mas no mundo real, isso não funciona, entendeu? Ah, funciona com os homens beta, né? Com os caras que estão É, dispostos a pagar, sei lá, pra ter. companhia, né? É, exatamente. O cara paga por companhia e dá lá uns biscoitinhos pra ela aqui. Ah, eu posso comer? Pode. Posso tomar banho na piscina? Pode, né? Agora acabou o contrato, vai pra casa. Fim. Aí ela passa na delegacia e te denuncia. Sim, mas a gente volta, né? Não funciona. Mas isso daí, se a gente quiser ir além, né, dessa discussão que eu acho que a gente já manja disso já faz mais de 20 anos, esse assunto chato, é tentar ir além e descobrir o problema, né? O problema não, a causa do problema, né? Quem causa essas coisas, sabe? A gente vai acabar partindo na revolução comunista de novo. Que tem uma mente por trás disso, seja coletiva ou individual, tem. Porque as duas coisas, tanto e tem mais coisas além disso, mas os principais, racismo e feminismo, começaram no mesmo ponto, a criar problema, entendeu? Não que existem no mesmo ponto, mas começaram a criar problema no mesmo ponto, que eu vou colocar de 20 a 15 anos para trás. Pelo menos aqui na nossa sociedade. Não, de fato é, e é legal fazer essa análise. Assim, ó, pelo menos a gente não vai achar a solução de nada, né? É interessante pensar nisso, mas pelo menos entender o que está acontecendo, né? Só para ter um pouco de paz, né? Tipo, já sei o que aconteceu, né? Agora posso ir em paz, sabe? Mas que problema que conversar com essas pessoas, assim, essas mulheres aí no caso, eu não consegui, tá? O que eu tive de Não, não conversa, tem assim, conversa, com não tem qualquer uma. conversa. É basicamente a resposta delas é curioso, tá? Porque elas têm os caristas em geral, assim, elas têm a resposta pronta. Por exemplo, Papagaio, né? ah, é o cara, tu não quer ouvir, sabe? Ah, tu já tem nada do que eu falo vai mudar de ideia. Tipo, ela fala, só que assim ela que não muda de ideia, né? Ela fala isso também. Isso me lembra a resposta pronta que todo comunista esquerdista usa e que o comunismo real nunca foi tentado. E vocês É, leram em algum lugar, leram algum artigo e todo mundo repete a mesma coisa. não, E se tu, repete e não pensa. se tu fala com uma feminista ou com um esquerdista ou com um BLM, seja qualquer pessoa que segue esse tipo de narrativa, a resposta que eles vão te dar para uma pergunta que tu fez é exatamente igual, só vai mudar algumas, sei lá, preposições na resposta, É, porque a resposta é exatamente igual. Parece é, lavagem cerebral, exatamente lobotomia, cara, lobotomia. eu não sei se é lobotomia, eu acho que é opção mesmo, sabe? Tipo, por favor,
Me torne burro, sabe? Ele pede, sabe? Não é tipo lobotomia, o cara não pediu pra isso. Mas ali é o contrário, é voluntário, sabe? Então deve ser um outro nome. Lobotomia voluntária? Sei lá. Lobotomia involuntária. É, pera aí, agora eu perdi um ponto. Uma coisa que tem em comum nos dois, em tudo, na verdade em tudo, é a faixa etária desse pessoal que é militante. Adivinha? Tudo adolescente, não é? A massa. Até Como? parece que com a idade começa a vir sabedoria, né? Não sei. Eu acho. É, a quantidade de pessoas que são assim, militante desse jeito aí, de cabelo azul, não sei, sei lá, esses estereótipos, é tudo adolescente, cara. É, E assim, é bem no período da faculdade, né? e lembrando que assim, né? O estereótipo existe por uma razão, porque não é porque o cara tem cabelo azul de que ele é, né, um militante. Não. É porque a maioria das pessoas que tem esse estereótipo, elas são militantes. Então existe por uma razão essa. Sim. Basicamente é como se eu e tu, a gente anda com uma banana na bunda, e se duas pessoas andam com uma banana na bunda, é muito provável que venha um terceiro, né? E esse terceiro veio um quarto, então a gente criou uma assinatura, né? Como é que chama? Uma identificação, né? Aí, sei lá, de uma certa forma funciona, né? Funciona pro mal, né? Quando digo funciona, É, não funciona, né? e um exemplo de como as pessoas são manipuláveis ou que elas são papagaios, ou que elas imitam tendências e qualquer como queira colocar, é, teve uma foto agora, sabe aquela a Marina Rui Barbosa, aquela atriz da Globo, aquela ruiva? Cara, eu vou digitar no Google. Tá, enfim, teve uma foto dela no final de ano, ela de um pé só num banquinho, com Sei agora uma quem é. com uma roupa branca. Essa foto viralizou e teve um monte de gente que fotografou igual. Aí botaram assim, expectativa e realidade. Expectativa era a foto da Marina Rui Barbosa, e realidade é a foto que eles tiraram, tá ligado? E isso viralizou. E isso é só uma das provas de que as pessoas são facilmente não manipuláveis também, mas não é a palavra que eu quero chegar, é induzidas a seguir uma tendência, ou seguir um Sim. comportamento, ou qualquer coisa. É como se a pessoa tivesse em estado latente, esperando alguém para dizer a burrice que ela tem que fazer, né? Aí basta uma pessoa ser famosa ou ter algum tipo de reconhecimento ou algum título, juiz, professor, doutor, seja o que for, que ela tem controle sobre um determinado grupo de pessoas. Seja É, aluno, seja seguidor, seja agora é fã. youtuber, né? Agora nós somos Agora é youtuber. youtubers. É que nem Não, o do e Felipe a Neto lá que tu faixa. mandou, né? Sim, ele tem o quê? 10 milhões, 20 milhões, sei lá, de seguidores? Ele pregou lá para não. Como é que é? Para não fazer aglomeração, não Não, se reunir e depois foi lá jogar futebol. sim, e não foi só jogar futebol, pediu desculpa, não devia ter ido, tá, mas esqueceu o seguinte, tu toda semana tá indo, sabe? Isso é bom que eu já guardei esses. Ah, bem, o que eu queria ainda fazer, eu tenho aqui alguns livros com umas frases assim que a gente concluiu sozinho, cara, e não é de hoje, sabe? Eu não sei se eu dou uma lida aqui, eu tiro print, a gente cola não, põe na. Pode, pode mandar print que daí nesse meio tempo eu coloco depois na edição. É, porque aqui, olha só o que eu achei, tá tudo bonitinho e sublinhado, só tem que achar onde é que tá as folhas. Tipo, por exemplo, aqui, as evidências são esmagadoras. Crianças criadas sob um casamento estável estão menos propensas a cometer crimes. Aí vai longe, assim vai. Que foi o que a gente falou no podcast Sim, passado. Exatamente isso aí. agora alguém fez pesquisa para isso, né? Tem outras coisas do. Deixa eu ver. Aqui fala de um fenômeno interessante que a mulher. Aqui, ó. As mulheres tendem a ligar-se ao homem após transar com ele. Ou seja, ela vai lá dar à toa, mas cria um vínculo que, sei lá, o que significa isso, né? E é legal, porque como foi uma mulher que escreveu isso daqui, fica Aí melhor, né? eu vou entrar em outra que, a exemplo do que eu falei na vez passada, eu também tenho vários canais que eu sigo no YouTube que são mulheres que são feministas, não feministas extremistas, não as idiotas,
feminista mesmo, feminista que prega de que os direitos são iguais, né? E que falam contra esse tipo de atitude que a gente está falando aqui, que é o extremismo, né? De que o homem não presta, de que existe cultura do estupro, de que todos os homens são iguais, e que é isso que a gente está falando. E eu tenho vários canais que eu sigo ali, de que elas falam o oposto, que são, não vou dizer que são de direita, porque eu acho que categorizar direita e esquerda é muito supérfluo, né? Nesse tipo de coisa aí. É só para entender, né? Mas elas falam, vou dizer que bom senso, que é o que a gente meio que prega, né? É o bom senso. A gente É o prega isso já oposto do desde a extremismo. adolescência, né, cara? Isso que é curioso. Não tem nem internet na nossa época, né, cara? A gente já tava falando isso aí. Pra ter uma ideia, cara, uma delas ela sofreu, agora eu não sei se foi estupro mesmo, ou ela foi só assediada. Eu não tenho certeza agora, eu tenho que achar o vídeo, mas ela postou recentemente, que isso aconteceu há bastante tempo, mas ela só postou o vídeo agora, sobre o caso dela, né? Do que aconteceu com ela. E ela disse que ela não culpa toda a raça masculina, ela culpa o cara que estuprou. E eu acho isso que é um pouco de óbvio, né? Um pouco lógico. Não, Porque até parece mérito, né? então, Não, olha por só, que descobrisse o óbvio. descobriu o fogo, né? Então, por que culpar todos os caras, sendo que foi um que causou o problema? Esse é o cara que tem que ser perseguido, esse é o cara que tem que ser preso, esse é o cara que tem que perder a liberdade dele. Esse foi o culpado, não os outros, Então, entendeu? e esse cara hoje, a gente entra num outro assunto que está existindo uma outra narrativa já faz um tempo, que essas pessoas que cometem esse tipo de crime, claro, a gente sabe, né, que o estuprador na cadeia ele meio que desaparece, né? Ele entra com vida e sai sem vida, assim. Mas a outra parte que tá lá, elas estão sendo protegidas, né? Tipo, não é mais estupro, estão dando outras palavras, não é mais pedofilia, envolvimento com criança, é outro nome que eles usam. A palavra estupro nem existe. Tá começando a ter uma espécie de crime contra estuprador. Não sei se tu percebeu isso também. Não, isso eu não vi. Não tô sabendo dessa aí, não. Tem narrativas assim que é bem zoado, tá? Teve aquele caso lá também daquele trans lá que o Varela foi lá na cadeia, abraçou o cara e o cara não bastou estuprar a criança, já aproveitou e já matou também. Não sei se tu viu esse fenômeno que ocorreu ano Não, passado. Não? isso é bizarro. É zoado? Deixa eu achar pra ti, cara. Tá, mas o cara tava preso por estupro a uma criança, que ele também matou, e o Drauzio Varela, que é aquele médico, foi lá na É, cadeia esse aí. abraçar ele? Se tu escrever Drauzio Varela, é um. Como é que chama? Não é traveco, sei lá. Eu tô achando bizarro, mas eu também não tô duvidando, tá? Não, isso aqui. Isso aqui virou um assunto, cara. Puta merda. Mas no Google não tô achando. Curioso, eu vou no Twitter. Não, o cara abraçou e o cara começou a chorar, e ele deu um abraço no cara, tadinho, sabe? Deixa eu achar aqui. Pera aí. Isso me lembrou de uma coisa, nada a ver com o que tu tá falando, mas me lembrou de um negócio interessante. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, vamos lá. Achei porque isso aqui é Tu legal de lembra? ver. Tem a ver porque é aquela feminista. Lembra aquela feminista que a gente julgou pela aparência, só pela foto dela? Eu perguntei pra ti qual que era a orientação dela. E na hora foi dito, né? Feminista. Sabe que eu não tô lembrado? Eu vou te mostrar a foto, tu já vai saber. Te mandei ali. Dá uma olhada. Só pela foto. Ah, sim. E Só não pela é? foto. Não, isso é outra coisa, né? É um Tá. estereótipo assim diferente. Ok, o estereótipo vale, certo? É, Eu lembro que ela falou, cara, ela eu tá não vou reclamando de citar, assédio, né? eu não vou citar nomes, porque não quero criar problema, mas essa aí e aquele outro cara que me mandou a notícia esses dias,
Tu lembra que eu te falei, esse cara aí é um imbecil? Tu lembra? Ah, Que me mandou a notícia esses dias. Esses dois caras, eles são colunistas do UOL. E são os únicos que eu sei de que os comentários estão desativados. De que tu não consegue ler os comentários nem postar nada dos comentários deles. interessante. Isso me diz o quê? E eu já vi isso em outros lugares também, no YouTube principalmente, de que principalmente as pessoas de é, orientação mais para a esquerda da como é que eu vou dizer, do grau político, né, mais socialista, vamos dizer, elas não estão abertas a críticas e são abertas à censura, porque desativar comentários é o quê? É uma forma de tu censurar e não receber crítica. E outra, a narrativa só tem um lado, né? Não tem duas vias, né? A gente pode fazer isso também? Desabilitar os comentários e dizer que democraticamente a gente decidiu? Então, aí quando o cara não quer receber crítica, o cara faz o quê? Desativa o comentário. Isso que tá desativando, mas assim, dá pra pagar também, né? E o que é pior, né? No YouTube, por exemplo, nos comentários, até onde eu sei, tu pode procurar uma palavra-chave e apagar todos os comentários que tem aquela palavra-chave. Então, se tá escrito alguma coisa que encaixa ali, né? Por exemplo, se o cara mentiu e tá todo mundo chamando ele de mentiroso, aí tu limpa todo mundo que acusa ele, só fica falando, só fica o lado que falou, no caso que é realmente a mentira. Enfim. Eu acabei de ver o teu tweet, quer dizer que o cara matou, né? Ele matou, estuprou e tá lá na cadeia recebendo um abraço do cara. Perfeito. Isso aí deu uma repercussão. Sempre tem umas piadinhas assim. Se tu vê um meme assim, eu vi uma piada que vontade de dar um abraço à minha filha, né? Cara, isso aí é. E outra, né? O cara chorou e. Isso me lembra do comentário do Bolsonaro, que cada vez que eu lembro disso eu dou risada, porque é muito. A forma que ele falou foi muito imbecil, mas é até a forma que eu mesmo falaria pela revolta da pergunta que eu teria escutado. O repórter perguntou para ele, mas na época acho que ele era deputado. Ô deputado, você não acha que são condições desumanas da cadeia, que eles estão sendo enviados lá para a cadeia, que é a cadeia que tem o maior número de detentos e está superlotada, e são condições subhumanas que os detentos estão vivendo lá? Você não acha que tem que ser feito alguma coisa a respeito disso? Aí ele, bem visivelmente irritado, né, o Bolsonaro respondeu: é só você não matar, não roubar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra. Sim, essa ficou emblemática, isso daí. Não é óbvio? Não, mas tu vê que esse repórter ali, a pergunta A dele pergunta já. Tu mostra de que lado ele tá, sim, né? a pergunta é que nem o Trump com a CNN, né? Não, você é da CNN, você é fake news, não vou te responder. Próximo. Próximo, é isso aí. Isso é uma coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer, né? Tipo, isso aqui é de qual lado? É do X? Então não, ele responde e toma no cu. O Responde e Bolsonaro toma no cu. ele se queima sozinho, né? É pior que o Trump. Não, mas o Trump, pô, o Trump é um gênio, né? O cara é muito inteligente, assim. Ele consegue resolver algum problema. O Bolsonaro é muito burro, né, cara? Esse é o problema, né? Mas ele é tão burro quanto o povo, né? Então a gente se identifica, né? O problema de tudo isso é que nem a gente comentou agora há pouco, né? Que por mais que ele seja presidente do Brasil, ele não tem poder para nada, né? Isso me faz pensar. Eu comecei a pensar sobre essa frase também e pensei, então quem é que tem o poder, né? Alguém tem. Talvez a gente não saiba os nomes, mas a gente saiba do cargo, vamos dizer assim, né? E até onde eu tô vendo aqui bem, vai lá em Brasília, né? A gente sabe que tá lá em Brasília, esse tal poder, mas não é do presidente, né? É do pessoal que tá em volta dele. E aí? Eu sei que o presidente não tem poder nenhum, porque até o Lula e a Dilma reclamaram bastante, viu? Que eles não conseguiam fazer as coisas deles ali. Ainda bem, E né? é, e eu não sei por que tiraram ele. Pra mim, quem tirou o PT ali não foi o povo, sabe? Eu até entendo que o povo maciçamente votou no Bolsonaro pra tirar o PT.
né? Só que assim, ser anti-PT não é ser anti-esquerda, né? Não é ser não comunista. É Mas muito é o que eles específico, pensam. né? É É, o que eles pensam. exatamente. É o que eu comentei. A visão das pessoas que estão à esquerda do espectro político é que qualquer pessoa que discorde deles é extrema-direita. E eu conheço algumas É, pessoas assim. Se tu discordar de qualquer argumento pró-comunista, pró-socialista, seja socialista ou comunista, ou qualquer coisa que vá de encontro às visões deles, tu é extrema-direita, tu é nazista, tu é fascista, tu é um crápula. Eu conheço algumas pessoas assim, cara, e não adianta tu nem discutir. não, não tem. É complicado porque uma pessoa dessa, o que que ela faz no mundo, né? Qual é a utilidade que ela tem no planeta? Dar voto, fazer bagunça, porque no mundo real, uma pessoa dessa, ela não tem produção, né? Ela não produz algo que outra pessoa vai consumir. Normalmente, essas pessoas são pessoas que estudaram em federal e/ou são sustentadas pelos pais. É, o velho ditado, né? De comunista com iPhone, né? Bem isso aí. Bem, quer dar uma recapitulada? Quer fazer outras gravações? Quer ficar falando infinito? Porque o Mas que que... mais ou menos acho que o recado foi dado. E também tem muita coisa que vai ser falado mais pro futuro que a gente não vai falar aqui agora, né?